até para gravação. Carreguei. Não, talvez ele se cair de novo. Vamos ver o que dá. Tá, pessoal, então, boa noite a todos. Eu estava conversando no início ali. A minha também está péssima, tá? Eu botei o link ali no chat para a presença de vocês. Nós vamos ter semana que vem, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Não, na outra semana vai ter a semana acadêmica, que vai ter aquele feriado. E aí, dia 13, 14 e 15 vai ser a semana acadêmica. O que é a semana acadêmica, na verdade? São apresentações de trabalhos, de palestras que são organizados pelos alunos que estão se formando no curso de licenciatura em Matemática e Física. Então, aquela semana ali, aula no Meeting, né, só apresentações de trabalho, nesse sentido. Então, aula da minha disciplina não vai ter. Então, vocês teriam, teoricamente, aquela semana ali sem aula na minha disciplina. Então, por isso que hoje eu até pensei em deixar para vocês resolverem as questões, porque lembro o que ficou para vocês resolverem. Eu fiquei de postar um questionário lá sobre determinantes, né? Que é sobre aquelas questões que vocês estão fazendo ali. Então, a hora que vocês vão fazendo, tem tempo aí, a hora que eu postar lá, as questões vocês já vão ter feitas e vai estar ali para vocês simplesmente marcar a resposta certa. Então, vocês vão poder fazer bem rápido. Só não pude terminar porque eu fiz uma migração aqui do meu computador para esse aqui e ainda está se ajustando todo o sistema aqui. Eu estou apanhando aqui para o sistema. Né? Então, até meu mouse está falhando. A internet não tem nada a ver. A internet o sistema hoje está ruim mesmo diz que em todo o estado, ela não está muito boa. Né? Mas ontem eu não conseguia ajustar o áudio, tanto que eu estou com esse fone hoje. Eu tenho que ver ali meus outros, vou ver como é que eu vou configurar. Então, está se ajustando. Mas o que eu pensei? Eu postei um material sobre a continuação do conteúdo, né? Que é a parte de resolução de sistema. Eu não tenho como terminar hoje, por nós ter só essa. Então, eu pensei em hoje trabalhar com a parte inicial desse sistema e na semana que vem, né, eu termino essa parte de sistema. Já como na outra é a semana acadêmica, e aí eu deixo para vocês um tempo para que vocês possam resolver essas questões de sistemas também que vai ter daí, mas daí como vocês vão resolvendo, já estão resolvendo esse de determinante, a hora que eu postar o questionário, provavelmente o questionário eu posto até o fim de semana ou semana que vem ali, e vocês vão tá fazendo já, então não tem problema. Tranquilo? Alguma pergunta? Eu tô meio estranho, não sei se não trava essa minha máquina aqui. Estão ouvindo bem? Tá tranquilo? Sim, professor. Ô, professor, Sim. Pode falar. as questões são aquelas 4 folhas lá que o senhor colocou? Isto. É dali Aquelas que eu vou. lá, né? Isso. A Tá bom, princípio o questionário vai ser dali, daí eu vou marcar e vai ter. Provavelmente eu quero fazer de marcar, entende? Você já tem resolvida, só vai marcar a resposta certa. Vocês já vão estão trabalhando nisso, depois só marcar a resposta certa lá. Para eu ter mais agilidade na questão da correção e para mandar para vocês também. Mas é isso, tá? Então eu postei hoje um material para vocês sobre sistemas lineares. Então eu quero ver se hoje eu consigo trabalhar com vocês com pelo menos o método de resolução de sistema 2x2 e a parte de escalonamento hoje, uma introdução de escalonamento.
eu postei o material, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Compartilha. Aqui. Tá. Aqui. Eu mandei para mim por e-mail para abrir aqui no que eu possa trabalhar com aquele WebPaint, mas não vem a primeira página aqui. Não sei o que houve isso aqui. Eu acho que eu vou ter que reinstalar o PDF aqui. Eu não entendi bem ainda. Então, como tu começa a instalar o sistema novo, começa sempre dá algumas diferenças, até eu me ajustar. Então, o que eu fiz aqui? Eu mandei aqui, instalei é que ele instala esse Edge aqui, que eu não gosto, e também estou lendo o tutorial para deletar esse Edge aqui. Esse Edge só me atrapalha. Mas aí instalei um WebPaint aqui também, que não é do jeito que eu gosto. As extensões aqui do WebPaint aqui. Que ele trabalha também aqui um pouco. Mas nesse caso aqui, ele abriu o PDF aqui, a primeira página, então eu vou ler a primeira página aqui no Edge. Estão enxergando aí? Sim, professor. Então Sim, professor. Tá bom. Então, a primeira página eu vou ler aqui nesse PDF do Edge e depois eu passo para o outro lá, que daí estou mais adaptado com aquele lá. Mas o meu mouse, não sei se é a pilha que está ruim, ele tá muito chato. Então, vamos lá. Eu estava testando aqui umas coisas aqui. Tá. Então, sistemas lineares, resolução de sistemas lineares. Então, vou começar com uma introdução aqui. A matriz formada pelos coeficientes das incógnitas do sistema. Ó, eu tenho um sistema linear do tipo 3x3. O que quer dizer do tipo 3x3? Né? Significa ter três equações, né? Ó, 1, 2, 3 equações e 3 variáveis. Então, um sistema que tenha 3 equações, 3 variáveis, ou um sistema que tem 2 equações e 2 variáveis, 2x2, ou 4x4, ou 5x5, assim como o queiro. Então, a resolução do sistema, ele tem vários métodos de resolução de sistema. Quando é do tipo 2x2, que a gente trabalha no ensino médio lá bastante com isso, a gente aprende a resolver o método da adição, o método da substituição, o método de Cramer, método de escalonamento, né? Método de escalonamento completo, que é o método de Gauss, né? Ou método de Gauss completo, né? Escalonamento e Gauss é a mesma coisa. Então, tem vários tipos de métodos de resolução. E esse pivoteamento, que eles chamam de método de Gauss, que é o escalonamento, ele é o mais interessante de todos, porque se tu for fazer pelo método da substituição, um sistema de ordem 3 ou 4, ele dá muito trabalho. Ou seja, eu isolar o y em função de x e z, né? E substituir nas outras ali, e depois isolar e substituir em outras, fica muito trabalhoso esse método da substituição. E da adição é meio complicado. Então, o escalonamento, para o sistema maiores que 2, ele é muito mais eficiente na solução, né? Então, por isso, acima de 2, né? No caso 3, 4, 5, o escalonamento ele é muito mais tranquilo de resolução. Então, aqui eu vou fazer algumas observações aqui da introdução desse sistema. Então, eu tenho um sistema do tipo 3x3, nesse caso aqui, e a matriz onde tem os coeficientes do eixo do x, y e z, né, é a que eu retiro lá para a matriz incompleta. Notem que eu tenho o elemento 2, 3 e menos 1 do z, aqui não aparece o z,
Está aqui, ó, a matriz 2, 13, menos 1. Aqui 4, 1 e 1, 4, 1 e 1, que é a segunda linha do x, do y e do z, menos 2 do x, 1 do y e 1 do z. Então, esses elementos aqui se chama matriz incompleta, né? Então, a matriz completa é a matriz B, que obtemos ao acrescentarmos a matriz incompleta uma última coluna formada pelos termos independentes das equações do sistema. Assim, a matriz completa refere-se ao sistema anterior. Notem que aqui, ó, o elemento 0, 7 e 4, ele é colocado aqui na matriz B, ó, como sendo a matriz completa. Então, eu tenho a matriz incompleta, a matriz A, dos coeficientes das variáveis, no caso aqui x, y e z, mas poderia ser outras variáveis quaisquer, R, S, T, sei lá. Então, a matriz incompleta, e a matriz completa vem com os termos independentes desse sistema. Nem sempre ele está organizadinho, né? Então, às vezes, aqui o ideal é que a coluna 1 seja todos os coeficientes do x, a coluna 2, ou não quer dizer que seja x aqui, mas sempre a mesma variável, né? A segunda, todos os coeficientes da mesma variável, nesse caso do y, ó, 3, 1 e 1, e a terceira coluna, todos os coeficientes da terceira variável também, ó, menos 1, 1 e 1. Né? E a última coluna sendo os elementos dos termos independentes para completar a matriz completa. Né? A classificação, então, de um sistema linear quanto ao número de soluções. O que quer dizer isso? Né? Quando tu resolve um sistema de equação, né, basicamente ele tem 3 soluções. Né? O sistema, se for uma linha reta e tem um ponto de encontro, ele se chama o sistema SPD. SPD. Isso aqui é um S, tá? Sistema possível e determinado. Por que possível? Porque tem uma solução. E determinado porque esse ponto de encontro é exatamente aonde é a solução do sistema. Um sistema possível e indeterminado, eu pegar duas retas, uma sobre a outra, o sistema ele é possível e indeterminado, né, porque existem infinitas soluções, né? Se o x tiver um valor, o y tem outro, então são infinitas soluções porque as retas estão uma sobre a outra. E o sistema impossível ou incompatível, depende de como o livro usa, né? Significa duas retas paralelas, né? Que não vai ter solução nunca, nenhuma reta vai tocar na outra. Então, por isso, o sistema de resolução é um sistema possível e, no caso, o sistema incompatível. Como eu vou mostrar para vocês 2 sistemas ou 3 sistemas, vou abrir aqui o GeoGebra e construir o gráfico para vocês rapidinho de soluções de equações, de soluções, né? Ó, 2y mais 2x igual a 6. E a outra, 2x menos 4y igual a 7, sei lá. Ó, se eu querer resolver esse sistema aí, né? Deixa eu pegar aqui, ó. A solução desse sistema vai dar exatamente nesse ponto aqui. O x vai ter um valor perto de 3, alguma coisa, e o y vai ser um número menos 0, alguma coisa. Por quê? Porque o encontro dessas duas equações, ela está aqui. Então, eu poderia classificar esse sistema como um sistema possível e determinado, porque ele tem uma solução única. Né? Agora, vou pegar e vou alterar essa equação aqui e gerar uma outra equação. Vou apagar, vou resolver outra. Uma que vai gerar, ó, 4y mais 4x igual a 16. Igual a 12. Ó, nesse caso, as duas equações estão uma sobre a outra. Né? A equação 1 e a equação 2, elas, se o x for 3,
o y é 0. Se o x for 2, o y é 1. Então, ela tem infinitas soluções. O sistema ele é possível, mas ele é indeterminado porque vai ter... se for resolver esse sistema, vai ficar o x em função do y, ou o y em função do x. Quando o x é 3, o y é 0. Quando o x é 2, o y é 1. Quando o x é 1, o y é 2. Então, tem infinitas soluções. E a classificação desse sistema, onde as retas estão uma sobre a outra, se diz um sistema possível e indeterminado porque existem infinitas soluções. Depende do ponto que o x assume, o y vai ter um valor. Então, e outra, vou apagar aqui, a terceira classificação, que é o sistema incompatível, é exatamente esse aqui. Ó. Se eu disser aqui 2y mais 2x igual a 15. Ó, se eu for pegar isso aqui, ó, né? Vou diminuir isso aqui. Vocês vão ver que ele não tem ponto em comum, né? Não existe ponto em comum. Se eu tentar resolver essa solução não vai existir. Então, o sistema, nesse caso, ele é um sistema incompatível, ou impossível, depende da bibliografia que vocês estiverem usando. Significa graficamente exatamente isso, né? Por duas equações, ou 3 equações, ou 4 equações que não têm solução, né? Depende do sistema. Eu estou usando um 2x2, que ele é muito mais fácil de explicar, mas isso serve para o 3x3, para o 4x4. Essa é a lógica da classificação desse sistema. O sistema pode ser possível e determinado, quando ele tem uma solução única e pode ser dita qual é. O sistema possível e indeterminado, quando existem infinitas soluções. E o sistema ele é incompatível ou impossível, quando exatamente as equações são paralelas, não tem ponto em comum essa aí. Então, a classificação deles fica bem claro quando se usa graficamente as funções. Eu não vou gravar isso aqui. Então, nesse caso aqui, possível determinado, solução única, possível e indeterminado, infinitas soluções, e impossível que não tem solução. Nesse caso aqui, ó, se eu for resolver esse sistema, o sistema é o x3 e o y5, né? 3 mais 5 dá 8, 2 vezes 3, 6, menos 5 dá 1. Então, esse valor 3 e 5 é um ponto único. Lá no 3 e 5, eles vão se encontrar. Até vou digitar lá no grafimática, lá, x mais y igual a 8... e 2x menos y igual a 1. Ó, x mais y igual a 8 e 2x menos y igual a 1. Tá? Então, vou pegar aqui para mover essa janela. Ó, exatamente no ponto, vou digitar o ponto que é a solução, ponto A, que é 13 e 5, né? Ó, exatamente nesse ponto, que é a solução do sistema, quando se aplica o método lá de resolução, depois eu vou mostrar como resolve, é exatamente a solução do sistema. E esse sistema, ele é um sistema possível e determinado, porque eu posso dizer, ele tem solução e posso dizer qual é a solução. E ela é única, por isso o sistema possível e determinado. Nesse caso aqui, onde existem infinitas soluções, né? Ó, note que eles são, se eu multiplicar essa equação por 2, eu chego nessa aqui, ó. Multiplicar essa primeira aqui por 2, ó. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes y dá 2y, 2 vezes 8 dá 16. Elas são, então, equações que são colineares entre si. Elas estão uma sobre a outra, então existem soluções infinitas. Então, por isso, o sistema ele é possível, porque tem solução, mas existem infinitas soluções. Quando o x é 0, o y vale 8. Vamos testar aqui. 0 mais 8 dá 8, 2 vezes 0 dá 0, mais 2 vezes 8, 16. Tá certo. Aí eu vou pegar 1 e 7. 1 mais 7 é 8, 2 vezes 1 é 2, mais 2 vezes 7, 14, 14 mais 2, 16 também é solução. E assim indefinidamente, né?
vai ter várias soluções, né, infinitas soluções, melhor dizer, para o sistema nesse caso. E por último aqui, ó, se não tem solução, por quê? Porque essas duas equações são paralelas uma com a outra. X mais y igual a 10 e menos x menos y igual a 10. Vamos lá no grafimático, eu vou colocar lá. Não, tá aqui. Vou apagar essas aqui. Sai sim. Vou apagar aqui. X mais y igual a 10 e menos x menos y igual a 10 também. Ó, notem que elas são paralelas, elas não têm ponto em comum aqui, ó, se eu for ampliando aqui o horizonte aqui, ó, elas não têm ponto em comum. Então a solução ela como classifica lá, vou fechar esse aqui, não ficou dois abertos aqui. Então, não tem um par ordenado que satisfaz simultaneamente as equações. Por isso, o sistema ele é impossível, ou um sistema incompatível como que. Então, nesse caso aqui, a resolução do sistema, a classificação do sistema pode ser ou possível e determinado, solução única, possível e indeterminado, e impossível que não tem solução nenhuma. Vou sair daqui para usar o outro lá. Esse aqui eu não gosto. Aqui a partir do... Então, o sistema normal é quando tem o mesmo número de equações, né? É isso que eu estou falando aqui, porque a gente vai trabalhar bastante com esse sistema onde tem... O número de equações é igual ao número de incógnitas, né? Então, o M é equações e N incógnitas. E o determinante da matriz incompleta associado ao determinante ao sistema é diferente de zero. Ou seja, se M for igual a N e o determinante da matriz A for diferente de zero, o sistema é normal. Esse é o teste que tem que ser feito. Como assim? Né? Eu tenho um sistema do tipo 2 por 2 e eu pego a matriz dos coeficientes das variáveis x e y, no caso, né? E calculo o determinante dessa matriz. Se ele é diferente de zero, o sistema é normal. Então, o sistema normal, ele tem... A observação é possível e determinado. Então, ele tem solução única. Se eu pegar esses valores aqui, né, no caso aqui, K1, 1 e K, para que ele seja normal aqui, o K tem que assumir um valor. Por quê? Porque o determinante dessa matriz aqui, né, tem que ser necessariamente diferente de zero, porque é o que ele está falando. Né? Então, aqui, o determinante da matriz A, K1, 1 e K, isso aqui gera, lembra a resolução do sistema, né? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Né? Então, K ao quadrado menos 1 é igual, tem que ser diferente de zero. Ou seja, o K tem que ser diferente de mais ou menos 1, para que esse sistema seja um sistema normal. Se ele assumir o valor de 1, né, esse sistema aí ele não vai ter solução única, né? Então, é isso que eu posso dizer. A discussão do sistema, então. Como discutir o sistema? Para discutir o sistema linear de N equações e N incógnitas, calculamos o determinante da matriz incompleta. Foi o que eu estava falando ali. Então, se o determinante for diferente de zero, que é para chegar no sistema normal, então o sistema vai ser possível e determinado. Tem solução, eu posso resolver ele tranquilamente. Né? Se o determinante for igual a zero, o sistema pode ser possível e indeterminado, ter infinitas soluções, ou ainda ele pode ser impossível. Eu não posso afirmar nenhuma coisa nem outra. Mas eu posso dizer que ele não é, se ele for igual a zero, ele não é um sistema normal, ou seja, não tem solução única. Então, isso já é uma vantagem às vezes.
Se o determinante observações, então, se o determinante for diferente de D0, o sistema será possível e determinado, portanto, teremos uma única solução para o problema. Se o determinante for igual a zero, o sistema poderá ser SPI ou SI. Para identificarmos se ele é SPI ou SI, teremos que encontrar todos os DIs para saber se o sistema é possível, indeterminado ou impossível, de que forma. O que seria esses DIs, né? Eu vou trabalhar, talvez eu consiga trabalhar com a regra de Cramer, e aí eu mostro para vocês, ou não. Vou ver se é interessante essa questão, porque eu quero trabalhar mais com sistemas normais, tá? Mas não quer dizer que eu não vai chegar nos sistemas desse tipo aqui. Porque eu perderia muito tempo para explicar a regra de Cramer para vocês, quando a importância maior é exatamente o escalonamento. Mas eu vou mostrar o que é cada um desses aqui. Talvez eu não chegue me aprofundar nessa parte aqui, para não dizer que vou falar, mas não vou me deter. Porque eu acho que o escalonamento ele é mais interessante do que eu simplesmente identificar se o sistema é possível ou não. Se todos os DIs forem iguais a zero, teremos um SPI. Se pelo menos um DI diferente de zero, teremos um SI, sistema incompatível. O que quer dizer isso? Eu calculo, e aqui ele está dizendo aqui, ó, eu calculo o determinante da matriz A, que é a matriz dos coeficientes das variáveis, né? No caso aqui, 1, 2, 3 do x, menos 1, 1, menos 1, 1. No caso, menos 3 e 2, né? Nesse caso aqui, ele não é o mesmo, que ele pegou valores diferentes aqui, tá? Então, o sistema, se ele der igual a 3, diferente de 0, o sistema ele é possível e indeterminado. Ou determinado, desculpa, tem solução única. Se ele calcular e dar 0, no caso aqui ele calculou e deu 0 o elemento da matriz dos coeficientes. Então, aonde tem, eu começo a calcular o quê? O dx. O dx, o que é? Eu pego os elementos os coeficientes do x e troco por esses termos independentes aqui. 1, 4 e 0, e calculo o determinante. Se der um deles diferente, tanto do x, do y ou do z, porque eu tenho que fazer todos, né? Trocar o termo para calcular o dx, eu pego os coeficientes do x e coloco aqui no lugar dele. Depois do y e depois do z. E se um deles der diferente de 0, né, no caso aqui, se d for igual a 0 e o dx diferente de 0, o sistema ele é impossível. Né? Então, eu já posso dizer que um deles dando diferente de 0, o sistema ele é impossível. Então, no caso aqui, como o x já deu diferente de 0, esse sistema não teria solução. Mas se todos os dx, dy e dz desse igual a 0 também, o sistema daí ia ser um sistema possível e indeterminado. Então, só usando o determinante de matrizes, eu tenho como classificar um sistema de qualquer ordem. Estou falando de sistema quadrado. Né? Quadrado que eu digo 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, nesse sentido. Desculpe. Aqui que ele fez, dado o sistema, matriz 1, menos 2, menos 1, ele calculou o determinante da matriz A e deu 0, depois o do x, ele trocou pelos coeficientes aqui, por mais que fosse o mesmo, até o mesmo os coeficientes, trocou e deu 0, claro que daria 0, porque ele já deu 0, depois ele colocou no lugar do y os coeficientes, quando tem linha que são semelhantes dá 0, e aqui de novo ele passou para cá, e como essa linha é igual a essa dá 0 também, como todos os determinantes da matriz deu 0, então o sistema ele é possível, mas ele é indeterminado, tem infinitas soluções. Nem resolveu, mas poderia ficar em função de, quando se faz o escalonamento, fica em função de uma ou duas variáveis, o x fica em função de uma ou duas variáveis, ou, no caso aqui, como é de ordem 3. Sistemas
Uma pergunta para vocês. Ficou clara essa questão de classificação? O que tem que ficar claro para vocês é o seguinte: eu estou olhando para cá, mas a minha câmera está aqui, tá? Então, assim, é que tem sistema possível, né? Determinado quando ele tem uma solução que eu posso dizer qual que é, indeterminado quando é infinitas soluções e um sistema impossível ou incompatível, que não tem solução, né? Graficamente, lembrando lá, possível e determinado encontro das duas equações, possível e indeterminado. Caiu. Professor, caiu. Até que demorou. Caiu, né, turma? E aí, professor? Agora foi de vez. Você foi, né, Ana? Voltou? Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Tá uma... Conseguiu levantar, professor? Caiu e levantou, né? Não tá fácil essa internet hoje. Deixa eu me lembrar, estava nos determinantes, né? Deixa eu... Tá. Não sei se vai ficar gravado agora, mas tudo bem. Bom, resumindo ali, então, eu acho que eu já tinha finalizei o resumo de classificação de sistema, né? É isso? Sim. Tá. Então, sistema equivalentes é quando o sistema tem a mesma solução, né? Às vezes tu faz ajuste num sistema, né? E simplifica esse sistema e faz com que esses sistemas sejam equivalentes. Ou seja, na verdade, eles têm a mesma solução. Então, o que se faz aqui, por exemplo? Coisas que podem ser feitas, né? Trocando, ó, propriedades de sistemas equivalentes. Isso é importante para o escalonamento. Trocando deposições as equações de um sistema, temos um outro sistema equivalente. Só mudar de lugar, né, faz com que ele fique um sistema equivalente ainda. Notem aqui que ele fez aqui, ó. Ele tinha a equação A1, passou para A2, aqui ele passou lá para cima, né? Era 1, 2, 3, ficou 2, 3, 1. O sistema é equivalente. Ele só mudou as linhas ali, continua com o mesmo sistema, porque a solução não vai mudar, né? Multiplicando uma ou mais equações por um sistema por um número k. Podemos
obtemos um sistema equivalente. Se eu tiver uma equação e multiplicar por 2 toda essa equação, ele vai continuar sendo um sistema equivalente, né? No caso aqui, ó, ele multiplicou a segunda equação por 3 aqui, ó, e ele vai continuar sendo a mesma solução. Ô, professor, a gente não está vendo a tela. Tá, desculpa, eu vou compartilhar com você. Assim não vale, né? Eu olhando e vocês não estão olhando. Ó, nesse caso aqui, ó, o que eu falei aqui, ó, eu tinha um sistema com a equação 1, 2 e 3, o que foi feito? Foi mudado, a equação 1 foi lá para baixo, ó, e ele continua resolvendo a mesma coisa, né? Se resolver esse sistema, ele vai ter a mesma solução, né? Outra coisa, multiplicar uma equação por um elemento k, por um número, né? Que é o caso que ele fez aqui, ele multiplicou a equação 2 por 3, ó. Toda a equação, no caso, né? Os dois lados da igualdade, né? 3 vezes x, 3x, 3 vezes y, menos 3y, 3 vezes 0, 0. Nota que se eu resolver esse sistema ainda vai continuar tendo a mesma solução. Então, multiplicar um elemento, uma equação toda, continua tendo a mesma solução. Terceira parte aqui, adicionando a uma das equações de um sistema o produto de outra equação desse mesmo sistema pelo número k. Temos um sistema equivalente. O que ele está querendo dizer? Substituindo nesse sistema a equação 2 pela soma da equação 1, né? Ó, peguei e multiplicado por menos 1. Então, eu peguei a equação 2, né? E somei com a equação 1, né? E multipliquei por menos 1. Ele chega na mesma solução. É um sistema que tem a mesma solução. Nota aqui. Então, são coisas que podem ser feitas. E exatamente isso, para a gente poder, que permite ter soluções equivalentes, que o escalonamento ele vem para facilitar a solução de sistemas maiores do que 2, né? Porque 2 ele é muito mais tranquilo. Então, aqui ele fala aqui que a técnica de escalonar um sistema linear é muito mais utilizada, pois com essa técnica podemos encontrar soluções para sistemas que não têm o mesmo número de equações e incógnitas, e que não é permitido, o que não é permitido na regra de Cramer, né? Além disso, quando queremos resolver sistemas lineares cujos números de equações de incógnitas excede 3, né? Maior que 3, é conveniente utilizar a regra de Cramer. Não é conveniente, porque a regra de Cramer, tu vai usar determinante de ordem 4, 5, 6, muito trabalhosa. Então, um sistema com 4 equações e 4 incógnitas requer o cálculo de 5 determinantes de ordem 4. Nesse caso, usamos técnica de escalonamento que facilita a resolução da discussão de um sistema. Então, aqui está um sistema escrito na forma genérica, né? Uns elementos aqui, o A11 que multiplica o X1, né, a primeira incógnita, X2 é a segunda incógnita, X3 é a terceira incógnita, e assim vai até a Xn, que eu não sei quantas, né? N quer dizer vai até o infinito, né? Um sistema maiores. A gente vai trabalhar no máximo aí com um sistema de ordem 4, mas indiferente, pode ter sistema de ordem maiores. Eu estava lendo um artigo ontem de análise da palma da mão, com um sistema com infravermelho que eles estão lançando porque a mão tem que é característica, as veias da mão das pessoas é uma coisa que não se pode, é mais difícil como é que dizer, defraudar, né? Hoje em dia, o Ele caiu de novo.
Vamos nós estudar. Quem foi que entendeu? O professor colocou lá no grupo para semana que vem, pessoal. Ô, Ana, acabou a aula então? Sim, ele colocou no grupo para semana que vem agora. Boa noite. Então tá. Boa noite, abraço, pessoal. Tchau. Valeu.